famoso Beatle, ele nos convidou a sonhar com um mundo melhor. Ele nos convidou a imaginar um mundo onde não houvesse nenhum país e nenhum motivo para matar ou morrer. Ele nos convidou a imaginar todas as pessoas vivendo em paz, imaginando que não há posses, sem a necessidade, portanto, de ganância ou fome, uma irmandade de homens. O problema é que o sonho de John Lennon, baseado no princípio em que ele pretendia alcançar o seu sonho, entra na categoria de utopia. Ou seja, é apenas um sonho que não pode ser alcançado, é apenas uma fantasia. E a razão de ser uma utopia é porque ele baseou o seu sonho no fundamento errado. Porque ele começa a sua famosa canção Imagine, dizendo: imagine se não houver o paraíso. E é fácil se você tentar. Nenhum inferno debaixo de nós, e acima de nós só o céu. Nenhuma religião também. Ou seja, John Lennon acreditava, ao começar sua música desta maneira, que ao eliminar a noção de Deus, eliminar a fé num paraíso, ao eliminar a crença da existência de um inferno, um local de punição àqueles que rejeitam a Deus e, consequentemente, ao paraíso, aqueles que rejeitassem religião, estariam então fazendo se tornar possível este mundo de paz, este mundo sem mortes, sem assassinatos, este mundo onde as pessoas viveriam numa verdadeira fraternidade. John Lennon acabou sendo vítima do próprio mundo que ele odiava, ao ser assassinado, se não me engano, lá pelos anos 80, por um fã doido da cabeça, que ele matou com tiros. O problema de John Lennon, como eu disse, se baseia no fato de que ele chega à conclusão de que se eliminarmos a Deus da fórmula da vida, então iremos viver melhor. O problema é que quando existe a ausência de luz, quando se elimina a luz, o resultado não é melhor vida, o resultado não é paz, o resultado não é melhor iluminação. Quando você elimina a luz, a consequência é que as trevas dominam. Portanto, o que ele estava propondo é, na verdade, absurdo, porque ele queria eliminar Deus, eliminar a religião e tudo que pudesse restringir o homem de alguma forma, e ao fazer isso ele esperava colher um resultado contrário. Ao eliminar a luz, ele esperava encontrar mais luz, mas esquece que a ausência de luz resulta tão somente no domínio das trevas. A razão de homens como John Lennon fazerem discursos desse tipo, e algumas décadas depois da sua morte, nos nossos dias, esse discurso está mais feroz do que nunca. A ideia é de que o cristianismo é a maior praga que já existiu sobre a história humana, é responsável por intolerância, é responsável por ódios, é responsável por guerras, é responsável por tantas coisas, na noção de muitas pessoas sem noção. Porque, na verdade, o Deus da Bíblia não é um ditador, o Deus da Bíblia não é um joy killer, ele não é um estraga-prazeres. O Deus da Bíblia, na verdade, é o único Deus entre todas as religiões que já existiram e existem, que de fato demonstra amor pelos seus adoradores, amor pelas suas criaturas. É curioso de que a noção de um Deus a qual você adora e ele retribui através de bênçãos, concedendo alegria na vida, concedendo vitórias, enfim. Este é um conceito que só sai das páginas da Bíblia, só sai do judaísmo e só sai do cristianismo, ou de religiões que foram montadas adotando
partes destas religiões, adotando partes das Escrituras Sagradas, para então pousar um Deus que retribui o ser humano. Tome como exemplo os deuses do Egito, os deuses da Grécia Antiga, os deuses dos romanos. Eles eram deuses que eles tinham sentimentos puramente humanos, eles sentiam inveja, eles tinham ira, eles tinham raiva, eles competiam, eles tentavam destruir um ao outro. E desses deuses, os seus adoradores não esperavam de fato bênçãos, não esperavam virtudes. A sua adoração era, na verdade, um ato para aplacar a ira dos deuses. Era uma maneira apenas de fazer com que os deuses ficassem mais tranquilos, e ao ficar mais tranquilos, sobraria menos dificuldades para o homem. Mas a noção de que Deus é um Deus que ama o ser humano, esta é uma noção que vem somente da Bíblia. Por isso, estas pessoas que se levantam contra a palavra de Deus, se levantam contra o cristianismo, colocando como se Deus fosse, para essa sociedade, o verdadeiro estraga-prazeres, é aquele que anula a liberdade das pessoas, é aquele que não deixa as pessoas serem livres completamente. Ontem eu escutava uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, particularmente eu sou fã dele, eu acho ele um homem muito bom, apesar dele ser declaradamente um ateu. Ou melhor, não declaradamente, na verdade, meio por debaixo dos panos ele é um ateu. Mas ele, na sua entrevista, ele fala da sua experiência, de como ele tem há 10 anos prestado serviço nos presídios do Brasil, especialmente presídios femininos. E ali ele contando como se isso fosse vantagem, que nos presídios femininos a liberdade sexual é total, sem qualquer restrição, sem qualquer intolerância, nas palavras dele. E ele dizendo que somente lá a mulher é realmente livre, sexualmente livre, porque na sociedade, ele falando isso de maneira negativa, a mulher ela é sempre restringida, a sexualidade da mulher ela é sempre podada, e ele coloca isso, na verdade, fazendo uma crítica à sociedade. Mas logo em seguida, na sua entrevista, ele entra em contradição com o seu pensamento, porque ele, como médico, começa a falar da realidade da sociedade, onde as meninas hoje, com a média de 13 anos de idade, estão engravidando, e isso é uma verdadeira epidemia. Ele dizendo, essa é a triste realidade que nós não queremos ver, mas ela está lá. E ele conta então de algumas mulheres que ele conheceu no presídio, que com 30 anos já tinham 10 filhos. Uma que com 28 anos estava alegre porque já estava nascendo o seu neto. Tudo porque são mulheres que começaram a ter suas relações sexuais com 12, 13 anos de idade. Então aqui está a contradição dos valores humanos. Por um lado, Drauzio Varela, ele advoga a liberdade sexual, mas por outro lado, ele reconhece que a sociedade tem como pena sobre a liberdade sexual a adolescência sendo vítima da sexualidade cada vez mais cedo. Imagine se houvesse a liberdade sexual que ele defende. Como não estaria então a nossa sociedade? Na verdade, quando Deus se coloca nas nossas vidas para ditar regras, estas regras não são para tirar o nosso prazer, muito pelo contrário, são para garantir o prazer. Na verdade, quando Deus nos coloca leis, a lei de Deus, ela existe para o nosso bem, não para o benefício de Deus. Deus, na verdade, não tem nenhuma necessidade de estabelecer leis. Ele não tem qualquer necessidade, na verdade, de relacionar-se com o ser humano. Ele é autossuficiente, autoexistente, todo-poderoso. Ele, com as pessoas da Trindade, ele era feliz da vida. Não precisava ter criado ninguém, não precisava ter que lidar com essa questão do pecado do homem, da rejeição do homem todo santo dia. Portanto, Deus, na verdade, não precisava de nós, não precisa de nós, não precisa do nosso relacionamento,
Quando, porém, ele resolve descer e falar conosco e nos colocar o que nós chamamos de a lei de Deus, nós temos que entender que uma vez que não é Deus que precisa disso, Ele só pode estar nos trazendo as suas leis para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício. Os 10 mandamentos, eles são conhecidos principalmente por causa dos filmes a respeito de Moisés, mas na verdade é um dos textos menos entendidos das Escrituras, porque as pessoas não entendem, mas se são só 10 mandamentos, por que então o resto da Bíblia? E as outras ordens que aparecem na Bíblia? Mas os 10 mandamentos, eles aparecem, na verdade, na declaração, ele tem todo o formato da declaração de um edito real. O que é o edito real? É uma proclamação do rei. Num edito real, o documento era apresentado ao público, e nesse documento ele sempre começava pela apresentação de quem era que estava declarando aquela lei. Então, um edito real sempre começava com as palavras: o rei fulano de tal, do país tal, o soberano, o poderoso, o magnífico, ele decreta as seguintes leis e exigências sobre o seu povo. E então ele decreta, ou seja, a lei é decretada com base na autoridade do rei. E é exatamente isso que Deus faz para trazer os 10 mandamentos. Ele chama o povo de Deus para se reunir no Monte Sinai. Ele diz para eles se santificarem por 3 dias, e então ele convida que todos se aproximem do Monte Sinai ou do Monte Horebe, e ali eles então estão preparados para fazer o pacto, para Deus apresentar o pacto ou aliança que ele vai fazer com o seu povo. Lembre-se que esse povo é um povo que pelos últimos 430 anos eles estiveram escravizados no Egito. Tudo que eles conheciam de Deus era apenas de uma tradição que ia passando de geração em geração, de que um dia Deus apareceu ao seu pai Abraão e que Deus prometeu uma aliança. Mas quanto mais os anos iam avançando na escravidão do Egito, quanto mais a chibata cantava no couro das costas, ficava cada vez mais difícil de acreditar que essa tal aliança realmente existia. Mas aquela aliança havia sido uma aliança com Abraão. Agora, Deus se apresentou através de Moisés no Egito, dizendo: eu sou aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que vocês ouviram falar. E através de Moisés, então, Deus manifesta poderes magníficos que salva aquele povo da escravidão do Egito. E eles agora no deserto vão encontrar-se com Deus para Deus fazer uma aliança com eles agora. Não mais apenas com Abraão, com Isaac e com Jacó, mas com a nação de Israel agora formada. Eles agora já eram milhões de pessoas. E então eles vão ali ao monte e Deus disse: se santifiquem porque o Senhor descerá sobre o monte. E a Bíblia então diz que ao 3º dia, uma nuvem negra desceu sobre o monte, raios começaram a sair daquelas nuvens, e sons de trombeta, sons de buzina começaram a sair de lá de dentro. A terra começou a tremer, o monte começou a tremer. Naquele momento, eles empurraram Moisés e falaram: não, vai você, vamos parar com essa ideia de se encontrar com Deus, que a gente vai morrer todo mundo, vai você. Vai lá você. E empurraram Moisés, e Moisés então sobe, entra no meio daquela nuvem, e lá Deus vai revelar o pacto, a aliança, aquilo que Deus exige. Portanto, os 10 mandamentos é exatamente o que Deus diz naquele momento, naquele pacto. Ele é, em outras palavras, o esqueleto ou o resumo de tudo o que Deus espera da humanidade. Em outras palavras, tudo demais que vem na Bíblia depois disso, baseia-se, na verdade, nos 10 mandamentos. Tudo que você possa ver acontecendo em termos de relacionamento com Deus, em toda a Bíblia para frente, e inclusive hoje na nossa vida cristã, está fundamentado nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo daquilo que Deus espera, a intenção de Deus para com o homem e o que Ele espera do homem para com Deus. Mas essa lei, ela será então ampliada, ela será mais detalhada à medida em que
os próprios livros de Moisés vão continuando a ser escritos. Isso aqui está no capítulo 20 de Êxodo, portanto só havia sido escrito Gênesis, Êxodo, então ele ainda haveria de escrever Levítico, Número e Deuteronômio para explicar melhor essas leis, e depois, na verdade, na prática, todo o resto do Velho Testamento, e com o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, esses 10 mandamentos vão ser reforçados sobre o que Deus espera do homem. Os 10 mandamentos, longe de ser apenas um ato religioso, um instrumento de fé, ele na verdade está na nossa vida muito mais do que nós possamos compreender, muito mais do que nós possamos imaginar. Por exemplo, você sabia que os 10 mandamentos, eles são o fundamento da jurisprudência e da ética da civilização moderna? A partir do Império Romano, as leis que vieram da revelação bíblica ao judaísmo e ao cristianismo, eles se tornaram o fundamento das leis do mundo civilizado, do mundo, principalmente o mundo ocidental. Portanto, quando você olha, ainda que você seja um ateu, mas se você vive num país como os Estados Unidos, ou como o Brasil, ou como a Colômbia, seja onde for, ainda que ateu, você está vivendo sob a influência direta dos 10 mandamentos, porque desde o tempo dos romanos, os 10 mandamentos influenciaram profundamente, eles se tornaram a verdadeira pedra fundamental de todo o sistema legal, de todo o sistema jurídico e de todo o código de ética da civilização moderna. Por exemplo, quando você fala de direitos humanos, nenhum texto antigo garante direitos humanos mais nitidamente do que os 10 mandamentos. Na verdade, o que nós temos hoje sendo defendido como direitos humanos, direito do homem, direito da mulher, direito da criança, direito do ancião, na verdade isso tudo é oriundo das Escrituras que influenciaram as leis, que influenciaram a ética da nossa civilização. Quando nós falamos de leis trabalhistas, elas vêm exatamente dos princípios dos 10 mandamentos e da sua continuidade. Quando falamos de direito familiar, está garantido e fundamentado nos 10 mandamentos, como nós iremos ver. Quando nós falamos de direito à propriedade privada, vem dos 10 mandamentos. O direito de você trabalhar, conquistar, possuir e ter garantia de que o que você conquistou é seu por direito. Isso vem das Sagradas Escrituras, vem dos 10 mandamentos. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos que ele basicamente se constrói em cima de 2 estruturas. Ele se constrói em cima do respeito a Deus e do respeito ao ser humano. Basicamente é o que trata os 10 mandamentos. Deus está mostrando aquilo que Ele exige como forma de você aprender a respeitar a Deus e se relacionar com Ele. Em segundo lugar, como respeitar ao ser humano. Quando nós olhamos para as Escrituras, no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, em Mateus 22, 34 a 40, nós observamos que é exatamente isto que Jesus defende. Porque a palavra de Deus nos diz em Mateus 22, 34, que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras. Então se reuniram em conselho. E eles tentaram então armar uma armadilha para Jesus, começaram a ver se eles conseguiam pegar Jesus de alguma maneira, jogá-lo contra a lei de Moisés, jogá-lo contra a lei dos romanos. E então a Bíblia diz que um deles, um juiz perito na lei, olha só, um juiz perito na lei, formulou uma questão para pôr Jesus à prova. Chegaram então para Jesus e perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Convém lembrar que aqui Jesus ainda acrescentou inteligência, ou toda a tua mente, não fazia parte do texto original. Jesus acrescentou, porque lá está escrito em Deuteronômio 6,
5 e 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e toda a tua força. Mas Jesus acrescentou inteligência, ou toda a tua mente. Ele disse, este é o primeiro e maior mandamento de todos. Então, em outras palavras, Jesus está remetendo ao Velho Testamento, remetendo diretamente aos 10 mandamentos, onde você percebe que os primeiros mandamentos, eles falam primeiro do respeito a Deus. Antes de Deus falar do respeito ao homem, ele coloca o respeito a Deus. Porque, na verdade, o respeito ao homem só pode provir, só pode se estabelecer quando, de fato, nós respeitamos a Deus. É o respeito a uma entidade superior, acima de nós, e que nós reconhecemos como nosso Criador. É nesse respeito que é vindo o respeito aos seres humanos. É exatamente por isso que não é coincidência que exatamente nos países aonde o cristianismo e o judaísmo ganharam maior força de influência, é precisamente nesses países aonde os direitos humanos, os direitos trabalhistas, o direito familiar, o direito de propriedade são mais preservados e mais respeitados. Agora pegue os países especialmente do Oriente Médio, e do Oriente, são os países menos influenciados pelo Evangelho, portanto são os que menos receberam a influência do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. O resultado é que você vê que o ladrão foi pego roubando uma laranja. Qual é o castigo? Cortam-se-lhe as mãos, furam-se os olhos. Castigo de todo tipo existe nesse lugar. Uma pessoa, ela pode ser condenada sem ter a presença de um advogado, sem ter direito à defesa, sem nem sequer ser necessário apresentarem provas. De onde vem isso? Vem do fato da ausência da luz das Escrituras Sagradas. Por isso, exatamente que aonde existe o entendimento de que Deus é o Criador do ser humano, de tudo que existe, é exatamente desse conhecimento, desse respeito a Deus, que vem o nosso respeito ao ser humano. Na China tem acontecido um fenômeno que às vezes você pode encontrar em alguns vídeos no YouTube. Por várias décadas agora, 6 décadas ou 7 décadas, não me lembro exatamente, a China se tornou comunista. Ela baniu o cristianismo, ou pelo menos assim pensou, fechou todas as igrejas, matou uma imensidão de pastores e obreiros e oficializou o ateísmo como a sua visão a respeito de Deus. Em outras palavras, eles tiraram Deus de cena exatamente como John Lennon pediu, exatamente como John Lennon imaginou. Eles não creem em inferno, eles não creem em paraíso, eles, portanto, de certa maneira, correspondem ao anseio de John Lennon. Mas o que é que você encontra no YouTube? Você encontra várias cenas captadas por câmeras de acidentes. Um desses vídeos que eu vi, tem uma menina de mais ou menos 5, 6 anos de idade, ela vai atravessar uma rua e ela é atropelada por um carro. A rua está repleta de pessoas. As pessoas olham para aquela menina como se aquilo fosse um saco de lixo. Você vê que a menina ainda está viva, mas as pessoas transitam por ali, passam por cima da menina, e é como se aquela menina simplesmente não existisse. E somente depois que um segundo carro passa por cima da menina, que uma mulher vai ali e procura remover a criança. Um outro vídeo que eu vi foi um acidente onde um ciclista é atropelado num cruzamento e acontece exatamente a mesma coisa. Ele é atropelado na faixa de pedestres e as pessoas, o sinal abre, as pessoas passam pela faixa de pedestres e nem sequer olham para a pessoa que foi atropelada, até que outros 2 carros passam por cima daquela pessoa. O resultado de você não ter temor e respeito a Deus automaticamente tira do ser humano o respeito ao próximo. O respeito ao próximo, o amor ao próximo, ele vem precisamente do amor e do respeito a Deus. Por isso, a ordem dos 10 mandamentos começa com respeitar Deus primeiro, depois o ser humano. E Jesus, da mesma maneira, ele diz, o resumo de toda a Bíblia é:
ame ao Senhor teu Deus. Esse é o maior e principal mandamento. O segundo, semelhante a esse, disse Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Porque a partir do momento que você aprende a respeitar a Deus, então você começa a descobrir o valor que você tem para Deus. O teu valor, nós falamos hoje de manhã no nosso momento de consagração, que o valor do ser humano, ele está baseado exatamente nisso, é na sua origem. Ele está baseado no fato dele ser o objeto da graça, do amor e da misericórdia de Deus. É nisso que está o seu valor. As pessoas podem não dar valor para você, sua mãe e seu pai podem ter te traumatizado, dizendo que você nunca iria conseguir nada na vida, você mesmo pode não acreditar em si. Nenhuma dessas coisas importa, porque o que realmente importa é o que Deus diz a respeito de você, é o valor que Deus dá para você. E a Bíblia diz que você valeu o sangue de Jesus Cristo. Quando Deus quis te resgatar, Ele olhou todo o ouro do universo, toda a prata do universo, todas as joias preciosas do universo, e Ele disse: não, a Rita é mais caro que isso, a Lília é mais cara que isso, o Dinho é mais caro que isso, o Álvaro é mais caro que isso. O que pode ser tão caro para comprar esta alma? E então Jesus se oferece: eu vou morrer no lugar deles. Você vale o sangue de Jesus. Você é tão importante para Deus que o Criador do universo, o Espírito Santo, que a Bíblia diz que no momento da criação pairava sobre as águas para administrar a construção da terra, este mesmo poder inimaginável Criador, a Bíblia diz que quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem e entra dentro dele, e a partir daquele momento o Espírito Santo passa a fazer moradia na vida dele, ele passa a ser templo do Espírito Santo. Ora, se o poder do Espírito Santo está sobre a tua vida, quem é você para tentar dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém? O teu valor está no valor que é dado por Deus, que é dado pelo Criador. Por isso Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque a partir do momento que eu aprendo a respeitar a Deus, eu descubro o meu valor, e aí sim eu sou capaz de amar, porque aí agora eu vou amar ao outro como eu amo a mim mesmo. Porque eu descubro que se eu tenho esse valor diante de Deus, o meu irmão também tem, a minha irmã também tem, o mendigo da rua também tem, o drogado, o assassino, o presidiário, ele também tem direito a conhecer o valor que ele tem aos olhos de Deus. Por isso Jesus disse: a esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e todos os profetas. Em outras palavras, todo cristão, todo crente, todo profeta, todo pastor, toda igreja, toda denominação está sujeito debaixo dessas 2 leis, porque é exatamente as 2 principais divisões que você encontra nos 10 mandamentos. São 10 mandamentos, mas você percebe claramente que alguns deles são referentes a nos ensinar o respeito que devemos a Deus e os outros o respeito que nós devemos ao ser humano. O respeito a Deus pode ser visto, por exemplo, quando Deus exige prioridade. Veja ali em Êxodo capítulo 20, Deus diz ali no versículo 3, não terás outros deuses além de mim, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Deus exige exclusividade. Em outras palavras, nós precisamos encontrar o Deus certo e servir o Deus único, colocando Ele como prioridade na nossa vida, acima de tudo e de todos. Deus exige o respeito a ponto de exigir exclusividade e prioridade. Eu serei o único Deus que você vai servir, o único Deus. Você não terá outros deuses além de mim. E você também me colocará como prioridade na sua vida. Eu terei que estar acima de tudo, acima de qualquer coisa. O respeito a Deus é manifestado também quando fala da prioridade, da exclusividade, porque na Bíblia a falta de exclusividade à adoração a Deus é chamada de adultério espiritual, como nós podemos ver, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, como nós podemos ver, por exemplo, na história de Oséias, aonde Deus vai comparando a infidelidade, o adultério da sua esposa, Ele vai
comparando com o adultério do seu povo de Israel, ou o adultério da igreja, porque na verdade o que é o adultério? O adultério é a infidelidade aos laços de intimidade que um homem tem com sua esposa. A relação sexual entre pessoas não casadas, ela leva outro nome, ela se chama fornicação, fornication. Mas quando fala de adultério, ela está falando de pessoas casadas, porque elas têm um pacto, elas têm uma aliança de fidelidade um com o outro, portanto, terem relações com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, constitui o pecado de adultério. Deus usa o adultério para comparar a falta de exclusividade que nós devemos dar a Deus em nossa vida, exatamente com o adultério por causa disso. Porque a Bíblia chama, no Velho Testamento, chama o povo de Israel de a sua noiva. No Novo Testamento, a Bíblia chama a igreja de Jesus Cristo de a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a futura esposa do Cordeiro. Portanto, quando nós deixamos de dar prioridade a Deus, exclusividade a Deus, nós estamos, na verdade, cometendo adultério espiritual. Por isso Deus está dizendo que nada pode vir bom desse tipo de relacionamento. Então Deus exige respeito, e a maneira que Ele exige respeito é que você coloque Ele em prioridade máxima e em exclusividade na sua vida. A Bíblia também nos mostra como Deus exige obediência aos termos dEle, especialmente no que diz respeito às relações com Deus. Porque no próximo mandamento, Deus diz ali: não farás para ti nenhum ídolo ou nenhuma imagem de escultura, não adorará isso, não se dobrará os teus joelhos diante dessa imagem de escultura. Porque na verdade Deus estabelece os termos de relacionamento, como o rei que faz o seu edito, como o rei que faz o seu decreto. Ele aparece e diz: eu sou o Senhor que te livrou da terra do Egito, eu sou o Deus que operou milagres naquele lugar, com sinais e maravilhas, e portanto agora esta é a minha lei. E nesta lei ele diz: eu quero que você se relacione comigo. A minha lei é para, na verdade, te trazer para perto de mim. Eu quero desenvolver um relacionamento com você. E não apenas que você se relacione comigo por meio de rituais e depois você vire as suas costas e viva a sua vida. Não, eu quero que você me conheça, eu quero que você ande comigo, eu quero que você aprenda comigo. E exatamente por isso Deus estabelece os termos desse relacionamento. Se quiser andar comigo, você terá que andar desta maneira. Se quiser me adorar, terá que ser da maneira como eu exijo. E nessa exigência de Deus está de que Deus proíbe as imagens de escultura. Nós aprendemos sobre respeitar a Deus pela reverência no trato com Deus, quando Ele coloca ali o mandamento de não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em outras palavras, Ele está dizendo: o nome de Deus, ou a pessoa de Deus, ou o teu trato com Deus é para ser não instrumento de brincadeiras, de piadas, de uma vida desregrada, mas é para ser sim uma vida que tome respeito e aprenda a respeitar com quem você está lidando. Você está lidando com o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz assim: contigo, a Deus, está o perdão para que sejas temido. Preste atenção o que significa isso. Significa que Deus tem nas mãos dele o perdão para o ser humano, para que com esse perdão, com essa habilidade de perdoar, ele possa ser temido. Por que temido? Porque quem tem o poder de perdoar, significa que também tem o poder de reter o perdão. Quem tem o poder de reter o perdão, ele também tem, no caso de Deus, o poder de condenar. Por isso, Deus é alguém a ser temido. A palavra temor aparece por todas as Escrituras como palavra-chave para entendermos o nosso relacionamento com Deus. Tema o Senhor está perto daqueles que o temem, o Senhor guarda aqueles que o temem. E a palavra temor vem exatamente de uma noção de que eu estou lidando com uma pessoa tão poderosa, tão grandiosa,
e que tem o poder de me perdoar ou condenar, que eu não posso me relacionar com Ele de maneira leviana. Em outras palavras, eu tenho que ter absoluto respeito à pessoa de Deus, ao nome de Deus. Depois nós vemos também que Deus exige respeito quando Ele fala do mandamento sobre a guarda do dia de descanso, a guarda do sábado, que para os judeus é o Shabat. Com isso, Deus está exigindo dedicação, e dedicação total. Porque qual é a ordem do Senhor? A ordem do Senhor é que durante 6 dias você vai trabalhar, você vai cuidar da sua vida, você vai cuidar dos seus sonhos, mas Deus disse, mas no 7º dia você para tudo. No 7º dia você não faz absolutamente nada. No 7º dia você vai viver para Deus e para a sua família. Você vai tirar um tempo para si mesmo. No 7º dia você vai dedicar-se ao Senhor. É dia de adoração, não necessariamente dia de ir para a igreja, mas é dia de adoração. É dia de lembrar quem é que te deu trabalho. É dia de lembrar quem é que te deu força, quem é que te deu inteligência, quem é que te deu oportunidade. Portanto, Deus exige, através dos 10 mandamentos, dedicação total, porque ali Ele não poderia fazer absolutamente nada, e Deus detalha as regras dessa observação, como até o tanto que você poderia caminhar durante o dia, as coisas que você poderia fazer, né, nesse dia de sábado, porque Deus exigia dedicação total, dedicação total. Este princípio de dedicação total vai ser ampliado ao longo da Bíblia, como por exemplo em Deuteronômio 6,5, onde Deus diz, amarás o Senhor teu Deus, não parcialmente, não algumas vezes, não esporadicamente, mas amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Em outras palavras, Deus exige dedicação total. Em Jeremias 29:13, o texto que foi lido pelo Marcos aqui no começo do culto, Deus diz exatamente isso. Deus diz, vocês me procurarão e vocês me encontrarão quando vocês deixarem de me procurar superficialmente. Quando a sua busca for muito mais intensa do que simplesmente vir a cultos. Quando a sua busca for muito mais intensa do que simplesmente fazer orações em momento de apuro. Quando você realmente quiser me conhecer, resolver descobrir quem eu sou, começar a dedicar a sua vida à oração, à leitura da palavra, ao exercício do ministério do Senhor, então Deus diz, aí você vai me achar. Eu me farei conhecer, eu me farei aparecer para você, para que você me conheça, porque Deus exige dedicação total. Com esses primeiros mandamentos, nós vemos como Deus exige o respeito a Deus em primeiro lugar. E agora, nos próximos mandamentos, a partir do mandamento do sábado, começa também o respeito ao ser humano. Porque pelo próprio mandamento da guarda do sábado, Deus mostra uma questão de prioridade que nós devemos dar a coisas mais importantes do que fazer dinheiro, coisas mais importantes do que nossa profissão. Deus começa ali a mostrar o direito à religião, ou seja, o direito à adoração. O ser humano, ele não pode trabalhar como em muitos lugares se faz hoje em dia, que se torna um trabalho praticamente escravo, onde a pessoa não tem direito à sua vida pessoal, ele é obrigado a estar cumprindo a agenda da empresa, do empregador, enquanto que a Bíblia está dizendo, não, você não vai admitir isso na sua vida, você vai trabalhar 6 dias e um dia você vai parar, porque você vai descansar, você vai desfrutar da sua família. Mas ao mesmo tempo, no mandamento do sábado está embutido o quê? A valorização do trabalho. Porque para falar sobre o dia do descanso, Deus tem que dizer, 6 dias trabalharás. Então Deus não está dizendo que você vai descansar a semana toda, você vai viver como um bom vivant, vai viver sem trabalhar. Não, Ele disse, vai trabalhar. A Bíblia diz, não quer trabalhar, então também não coma. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com a formiga como é que se trabalha. Porque, na verdade, quando nós vemos aqui a ordenança do sábado, nós estamos vendo Deus valorizar o trabalho e nós estamos vendo Deus mostrar
o direito, a valorização do homem, de que ele não deve viver como se fosse uma máquina. Nós temos também ali a honra ao teu pai e tua mãe, no mandamento de honra o teu pai e tua mãe, nós temos o respeito aos idosos, o respeito aos nossos primogenitores, aqueles que nos geraram, mas disso também começa a ser gerado outros princípios, como por exemplo, o respeito aos veteranos que lutaram nossas guerras, que nos garantiram a nossa liberdade, o respeito aos fundadores que estabeleceram os princípios da nação onde nós hoje vivemos, o respeito aos idosos, de maneira geral, que foram os que construíram a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, a partir desse fundamento, nós começamos a aprender respeito aos pais, respeito aos professores, respeito às autoridades, respeito, enfim, a todos aqueles que estão, de alguma maneira, envolvidos com a construção do passado, que hoje é o que nós desfrutamos. Quando nós vemos o mandamento sobre respeito, sobre não matar, Deus está ensinando o respeito à vida alheia. Aprenda a respeitar a vida do outro. Você não tem direito de cancelar a vida do outro. Você não tem direito de anular a vida do outro. Assim como você gosta da sua vida, o outro também quer viver. Portanto, não matarás. Deus começa a mostrar, portanto, de que a vida não se resume apenas a mim, nem apenas a mim e a Deus, mas se resume também a mim, a Deus e as outras pessoas. É por isso que Jesus coloca: amarás o Senhor teu Deus, e então, o resultado disso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No mandamento de não adulterarás, nós temos ali Deus ensinando o respeito à família, à instituição familiar. Respeite a sua família não cometendo adultério, e respeite a família dos outros. Porque o adultério é uma traição de duas famílias, é deixar muitas vítimas, é ferir muita gente. Por isso, quando Deus estabelece o mandamento do adultério, não adulterarás, Ele está estabelecendo o respeito à família. Ele está ao mesmo tempo estabelecendo o respeito à sexualidade. Respeite a intimidade, respeite e valorize, dignifique a relação sexual. Neste mundo que existe hoje, as pessoas têm uma noção de que a Bíblia, se tem uma coisa que a Bíblia não fala e não incentiva, é a relação sexual. Coitadinhos, nunca leram a Bíblia. A Bíblia fala sobre sexualidade sem ficar com a bochecha vermelha de vergonha. Ela fala com uma naturalidade impressionante. Por quê? Porque não existe pecado, não existe nada errado naquilo que Deus criou. Foi Deus que criou a sexualidade humana, portanto ela é uma bênção, quando ela funciona dentro dos limites que Deus estabeleceu. Por isso, quando Deus disse, não adulterarás, o interessante é isso, Deus não existe nos 10 mandamentos uma lei, não fornicarás, ou seja, você que é solteiro não terás relações sexuais. Não, ele coloca não adulterarás, porque ao colocar não adulterarás, somente não adulterarás, Deus já está estabelecendo, pré-definindo qual é a sexualidade que Deus aceita como legítima, ou seja, é a sexualidade heterossexual, porque tem que ser entre um homem e uma mulher, monogâmica, ou seja, só um homem, só uma mulher, e tem que ser dentro do matrimônio. Portanto, qualquer outro tipo de sexualidade que não esteja envolvido dentro desta regra, automaticamente está descartada. Portanto, Deus ali está estabelecendo o respeito à família e o respeito à sexualidade. Quando a Bíblia fala não furtarás, está falando agora de respeitar a propriedade privada. Respeite aquilo que pertence aos outros. Respeite aquilo que os outros lutaram para conquistar, que os outros lutaram para conseguir. Quer igual? Vá trabalhar. Quer algo semelhante? Vá conquistar também, mas respeite aquilo que pertence ao outro.
Nós vemos também o respeito à dignidade alheia, quando Deus diz, não dirás falso testemunho, ou seja, você vai respeitar a honra também das pessoas. Você não pode sair por aí falando qualquer coisa, falando mal, inventando histórias, falando mentiras, porque você tem que aprender a ter respeito à dignidade das pessoas, dignidade alheia. E finalmente, quando Deus diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, as posses do teu próximo, não cobiçarás, enfim, o que quer que ele tenha, Deus está nos ensinando a respeitar a conquista alheia, e que o nosso coração nunca esteja invejando ou desejando aquilo que é dos outros, mas eu mesmo construir o meu próprio caminho, eu mesmo, com a bênção do Senhor, encontrar as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. O que é interessante sobre os 10 mandamentos é que na mesma época existiam já outros códigos legais. Haviam outros códigos semelhantes aos 10 mandamentos, como por exemplo o código de Hammurabi. Mas o que há de totalmente diferente nos 10 mandamentos é que ele é apresentado muito mais do que um edito real. Ele é apresentado na condição de uma aliança com Deus. Ele é apresentado num ambiente onde Deus está dizendo, este é o meu pacto com vocês, eu serei o seu Deus, eu te abençoarei, eu te protegerei, eu te guardarei, quando você obedecer estes princípios que eu coloco, o princípio dos 10 mandamentos. Colocado isso dentro de uma aliança, nós encontramos a motivação necessária para aprender a obedecer. Por quê? Porque se ela fosse apenas uma lei estabelecida por Deus, nós procuraríamos obedecer apenas pelo medo da punição divina, ou apenas pelo medo de não receber o favor de Deus. Mas quando colocado dentro de uma aliança, nós começamos a ver que estas palavras Deus querendo que eu cumpra a minha parte para com Ele, ou seja, porque eu estou num relacionamento, é isso que o Deus que me ama exige, então é isso que eu vou fazer para agradá-lo, é isso que Ele quer, então eu vou obedecer, não porque simplesmente por medo, não simplesmente por receio, mas eu vou obedecer por amor. Eu vou obedecer porque esses são os termos aonde Ele garante que se eu fizer isto, eu serei abençoado por Ele, eu terei acesso ao meu Deus. É exatamente por isso que em João 14, 21, Jesus disse que o verdadeiro amor, ele é manifestado pela obediência e não pelo sentimento. Amar a Deus, disse Jesus, é obedecer os seus mandamentos. Porque quando nós amamos, nós vamos obedecer com naturalidade, nós não vamos obedecer por obrigação. E em Mateus 22, 37 a 39, a palavra-chave que Jesus usa para resumir os mandamentos é amor. Ele não disse, obedecerás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas ele disse, amarás o Senhor teu Deus. Então a obediência à lei de Deus não pode ser visto como um ato apenas de submissão, já que Ele é maior, eu sou menor, e quem é menor é que apanha, quem é menor é que fica quieto. Não, eu obedeço exatamente porque Ele me ama, e porque eu amo a Deus, então eu vou obedecer os seus mandamentos, porque é isso que Ele quer para a minha vida. Acima de tudo, nós precisamos ver os mandamentos, nos seus mandamentos, o seu amor por nós. Como eu disse no começo, Deus não precisava entrar em aliança conosco, mas Ele entrou. Ele não precisava dessa aliança, nós precisamos totalmente desta aliança. Portanto, quando Ele exige os termos da aliança, Ele está dizendo, eu vou te oferecer algo que você não merece, algo que eu posso viver sem, mas você não. E o que eu exijo é que você respeite os termos desta aliança. Restrições legais, elas visam o nosso bem. Elas visam a proteção comum. Quando você tem uma lei que diz que você não pode, num cruzamento, passar o sinal vermelho, o que é que está por trás daquela lei? É arrancar dinheiro de você caso você atravesse o sinal vermelho?
que é que está realmente por trás da lei? Por que esse tipo de lei foi inventado? Porque quando você está num cruzamento, se você não respeitar o seu momento de parar, você pode causar a sua própria morte, ou você pode causar a morte de alguém. Você pode danificar a propriedade de alguém, ou a sua própria propriedade. Você pode ferir alguém, ou pode ferir a si mesmo. Portanto, o que está por trás da lei é, na verdade, a proteção, é o benefício daquele que se submete à própria lei. Nós jamais deveríamos ver as leis de Deus como algo que apenas fica me dizendo não, como algo apenas que fica restringindo o meu caminho. Não, eu tenho que ver as leis de Deus como aquilo que me protege e que me garante uma vida melhor, que me garante uma vida abundante, que me garante uma vida verdadeiramente feliz. É por isso que em Deuteronômio 30, 19, Deus diz: os céus e a terra eu tomo como testemunha contra vocês, de que tenho proposto para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, portanto, Deus sugere a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Ele diz, os céus é minha testemunha, de que eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, e estou te recomendando que você escolha a bênção para que você viva, para que a tua família viva, para que você seja feliz. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não estou colocando apenas leis e proibições, eu estou colocando diante de você a oportunidade de você viver e ser feliz. Quando nós observamos os 10 mandamentos, e eu gostaria que você ficasse com isso em mente, como seria o mundo se todos obedecessem os 10 mandamentos? Reflita sobre isso por um minuto. Como seria o mundo se todos os habitantes da terra obedecessem todos os 10 mandamentos? Como seria? Ele seria um mundo sem religiões, porque Deus disse, não terás outros deuses diante de ti. Portanto, não haveriam religiões, haveria somente a fé num único Deus. E sem as religiões também não haveriam as suas consequências, os enganos, as frustrações de você acreditar numa religião falsa, as deturpações, as guerras, as divisões. Seria um mundo com uma só fé e uma só esperança num único Deus verdadeiro, o que faria com que todos fossem irmãos. Seria um mundo sem ganância, sem cobiça, sem corrupção. Seria um mundo produtivo e com valores humanos. Seria um mundo onde os valores familiares seriam defendidos em alta conta, com filhos crescendo com seus pais. Seria o fim dos divórcios. Não haveriam mais os crimes passionais. Não haveriam mais os traumas de lares desfeitos. Seria um mundo sem assassinatos, sem roubo e sem violência, sem delegacia e sem presídio. Basicamente, se obedecêssemos os 10 mandamentos, o mundo seria o que John Lennon sonhou. Só que ele tentou tirar Deus fora da fórmula. Não tinha como dar certo. Deus está dizendo, me ponha na fórmula e siga o que eu te digo. E você vai começar a experimentar um mundo melhor, começando na sua casa, começando na sua vida. E você experimentará a transformação do Senhor, que pode transformar sociedades inteiras.